Bom, eu sou a Maria Vitória, mais conhecida como Mavi. Eu sou uma mulher preta, obviamente, lésbica, também criada por duas mulheres lésbicas e uma mãe negra. Eu sou estudante de lazer e turismo na cidade de São Paulo, na Universidade de São Paulo. E eu cheguei na USP e eu não sabia basicamente o que era uma universidade pública. Eu lembro até hoje que minha mãe, quando eu falei que eu tinha passado, que foi toda aquela comoção e tudo mais, ela chorando no telefone e me perguntando quanto que a gente tinha que pagar. E eu falei, mãe, é de graça, eu não vou ter que pagar nada. É pública, eu não preciso pagar nem a matrícula. Mas antes disso, e antes mesmo de eu chegar no cursinho, eu não sabia que isso existia. Para mim só tinha a universidade particular, e era isso que a gente tinha. E eu tinha que descobrir um jeito de entrar. E aí, sendo que essa universidade pública estava na cidade de São Paulo, estava ali do meu lado. E também vem muito do que eu venho da periferia. Eu sempre morei na periferia e moro até hoje, mesmo estudando na Zona Leste, eu moro na Zona Sul. E aí, para mim, até a trajetória mesmo de chegar fisicamente à faculdade é um grande desafio, porque eu tenho que atravessar a cidade toda. E aí, eu cheguei no cursinho e essa universidade estava ali do lado e para mim foi muito deslumbrante tudo. Porque de início, e quando eu fui fazer a minha matrícula no cursinho, com minha mãe, eu menor de idade, minha mãe foi comigo, a gente sentiu que aquele lugar não era muito pra gente. A gente já sentiu uma diferença ali. E me readaptar a esse espaço foi um grande desafio. Quando eu tive contato com o projeto, na verdade, foi aleatoriamente. Foi muito aleatório porque era um momento de pandemia, porque eu entrei na universidade em 2020. Então, toda a oportunidade que eu tinha para entrar em coletivos e conhecer outras pessoas, tanto pessoas LGBTs quanto coletivos pretos, eu não tive. Eu estava meio isolada ali. E aí veio a proposta desse projeto, do inventário, pelo e-mail USP. E eu falei, eu acho que talvez seja isso. Porque eu mesmo me reconhecendo como uma mulher lésbica desde muito tempo, eu nunca tinha tido tanto contato com esse meio lésbico, porque quando você é uma minoria dentro de uma minoria, você não se sente muito representado ali. E sempre parece que você está num lugar de estranhamento. E descobrir o projeto foi um refúgio, na verdade. Porque a Universidade de São Paulo, eu acho que a maioria das universidades públicas em si, elas são, mesmo que elas te deixem entrar, você ainda tem que meter o pé na porta. E tem aquele espaço sempre de estranheza, que você não sente que ali é o seu lugar mesmo e você não tem pertencimento. Eu acho que com isso, entrando no projeto, eu pude me reconhecer. E isso não foi a USP que deu, foi a gente que teve que entrar. Foi a gente que teve que meter o pé na porta e ter essas oportunidades. E eu acho que é isso. Com os cotistas e tudo mais, e mais pessoas pretas entrando na universidade, a gente está refazendo a Universidade de São Paulo, porque foi um lugar que sempre foi negado para a gente. Eu acho que não é nem benefício, é necessário. Não é sobre ser bom ou ruim, é uma coisa que é necessária. E é uma maneira de retratar tudo, não só o que a população negra sofreu, mas a população pobre também sofreu por todos esses longos anos. E a gente sempre teve benefícios que foram articulados para certas populações. Então, essa coisa de cotas, essa coisa de toda essa discussão de que a gente está tendo privilégio sempre existiu. Mas para quem? E para quê? E aí é um pouco disso.
Você estar abrindo as portas, digamos assim, para a população preta, não é porque você está sendo caridoso, é só mais uma maneira de você retratar tudo que essas populações sofreram no passado. E é uma maneira da gente refazer esse espaço que sempre foi negado para a gente. Eu sou o Anderson, né? Sou morador da Vila Prudente, uma comunidade que fica lá na Vila Prudente, né? Que é uma comunidade de pessoas nordestinas, em sua maioria, né? Eu sou filho de 2 migrantes do Ceará, que são 2 agricultores. Minha mãe, semi-analfabeta, né? Cursou até a 4ª série, no antigo Mobral, né? Meu pai é um homem analfabeto que vieram para cá tentando uma outra vida e foram acabar nas favelas, né, de São Paulo, como a história sempre se repete, né? E a partir daí fui vivendo, né, uma criança viada, e fui tentando sobreviver ali numa escola, sempre estudei em escola estadual, né? Sempre convivendo com o bullying, com a violência, a agressão familiar, inclusive. Mas a minha família também sempre me deu muito suporte, né? E a minha mãe, ela sempre foi muito parceira, né? A gente era cúmplice, eu sempre falo isso, a gente sempre foi cúmplice nessa vida, em que eu tive que ver muita coisa ela passando dentro de casa, mas tudo que eu queria fazer, ela me dava apoio. Uma dessas coisas foi, então, eu quero mudar de vida, eu não quero viver essa história, eu não quero que a minha história continue aqui, eu não podendo ser quem eu sou, então eu quero tentar outros lugares, né? E aí, quando eu acabei o ensino médio, falei, mãe, acredita em mim, tem um lugar que dá um cursinho de graça, assim. E pra minha mãe é uma coisa muito fora de cogitação, assim. Tanto é que ela nem entende isso que eu vivo hoje, né? E ela me apoiou, né? Tipo, pagar passagem, comida. Por 3 anos, fazendo cursinho popular na escola de engenharia, né? Da escola politécnica. E aí, esse momento pra mim ele é muito marcante, porque a minha mãe, enfim, ela é uma mulher hoje independente, que tem as coisas dela, apesar da gente ainda viver assim numa dureza. Mas eu fico impressionado como uma pessoa teve o poder de apoiar alguém sem saber o que essa pessoa podia se tornar, né? Você tem expectativa de retorno nenhum, e ainda assim sofrendo tanto, né? Ela tinha uma relação muito caótica assim com meu pai, que enfim, ele até ofendia ela, chamava ela de rata, porque ela pegava 10, 15 reais do dinheiro que ele pegava dela, né, do trabalho dela. Mas ainda assim ela me apoiou. E apesar de tudo isso, eu ainda tenho assim uma certa questão com ele, porque é isso, ele é um homem nordestino que não teve nenhuma outra referência, assim. Mas eu sempre achei ele um comunicador fudido, assim, então... apesar dessa história, ainda tenho um orgulho da história que ele viveu, né? E aí, mas apesar de ter estudado 3 anos, eu ainda só entrei por causa das cotas, né? Cotas para escola pública e renda, na Universidade de São Paulo. E aí entrei no curso de Ciências Biológicas, onde eu tô lá desde 2018. Entrei, assim, no primeiro ano, entrei no coletivo Biodiversidade, que é o coletivo LGBT. Acho que foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com esse público, mas depois eu comecei a pensar que, gente, tem alguma coisa errada no jeito que a gente faz as coisas e tal, não tá envolvendo as pessoas que eu reconheço, né? E aí foi mais ou menos nesse momento que eu conheci o coletivo Arouxianos. Aí vim pro centro, assim, sem conhecer ninguém, era uma coisa assim, tentando me descobrir, tentando entender quem eu era. Mas o coletivo sempre me acolheu também, né? Foi abrindo várias portas para mim de coisas que eu não conhecia e pá. Várias experiências aqui no centro. E aí o centro meio que se tornou essa segunda casa, assim, né? Porque a gente que mora na Zona Leste, ali em comunidade, a gente não sai. A gente sempre fica ali no mesmo reduto, né? Então, era isso. Era faculdade, centro, casa. Faculdade, centro, casa, né? Essa foi a minha vida. E aí o contato com o edital, ele aconteceu a partir do coletivo Arouxianos, né? A princípio foi pioneira nessa ideia, né, de patrimônio LGBT. E aí a USP manda esse e-mail falando da USP Diversidade, né, que é uma organização interna à USP que trabalha para a Reitoria de Cultura e Extensão,
que é o lugar onde é dispensada essa grana, né, para que a gente faça trabalhos, com o objetivo, nesse caso, de criar ações em prol de comunidades vulnerabilizadas, né? O nome do edital era Inclusão Social na USP e nos municípios de seus campi, né? E aí a gente tinha a ideia de ter R$100.000 para financiar projetos que tivessem o foco de criar essa ponte da faculdade com essas populações fora dela, né? A partir também dos princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, né? E aí, dentro desse edital, a gente selecionou alguns desses objetivos que contemplassem todas essas ações, né, que contemplariam construir um inventário participativo, produzir um museu de território e construir políticas públicas para a população vulnerável do Largo do Arouche. E eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre o que é o inventário em si, né? O inventário participativo, ele é um instrumento de preservação, uma metodologia criada pelo IPHAN, e ele consiste principalmente em trazer as pessoas mais para perto para elas mesmas começarem a falar das suas próprias referências culturais. Então, se a gente vai começar a falar de patrimônio, a gente vai começar a falar do que é memória, o inventário participativo, e principalmente essa palavra no fim, que vem de trazer as pessoas, ele vem principalmente para que a gente não imponha o que é a memória, o que é o patrimônio daqueles sujeitos, e que deixem eles falarem o que é isso. E aí, essa metodologia é feita principalmente a partir da história oral também, que a gente vai pegar e fazer entrevistas com essas pessoas e perguntar quais são as referências delas e qual é a relação delas com esse território. O que é esse território para você? Como ele se parece? O que você sente quando você está nesse território? Quais as cores, quais os cheiros desse território? Que é o Arouche em si, né? E aí a gente tem uma outra versão de inventário, que é anterior a essa, que é justamente aquilo, que é pregado naquela questão de tal o que é belo, de tal o que é inventário, de tal o que é patrimônio, e aí o inventário participativo vem para destruir um pouco disso. Então, ele, além de falar sobre patrimônio em si, ele também fala sobre educação, porque a gente está convidando as pessoas para repensarem e refletirem sobre a sua própria história. Então, a gente tem a USP como participante ativa na organização desse território, mas a ideia é que, além disso, as próprias pessoas reconheçam onde elas estão, e não que isso seja dito. Bom, a gente tem, primeiro, sobre as coordenações, né? A gente tem como coordenadora do nosso projeto a professora Simone Sifone, né, que tem essa conexão direta com o inventário do Minhocão, que foi pioneiro também nessa estratégia de desenvolvimento de inventário, que é professora do Instituto de Geografia, né, da Universidade de São Paulo. A gente tem a professora Marta Marandino, que é professora da Faculdade de Educação, que tem um repertório muito grande de museologia, né, para dar esse suporte. Então, nós temos também como colaborador o professor Martim Jaio, do curso de Gestão de Políticas Públicas, que é da USP Leste. E aí a gente também temos como colaboradores o Coletivo Arouchianos, que entra trazendo a ideia, né, o conhecimento sobre o território, e também a REPEP, que é a Rede Paulista de Educação Patrimonial, que é um grupo de extensão universitária, que surge lá na Universidade de São Paulo também, né, dentro da FEFELESH, né, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Para a gente ter, então, esse corpo não só técnico, mas também de referência mesmo, né? Que está ali no chão do território, que está lá no Arouche em si, né? E que conhece as pessoas, que frequenta, dialoga, até para a gente sair um pouco desse... que é isso que a Mavi falou um pouquinho, né? Não foi tanto a universidade que abriu tantas portas, assim. A gente tem que reinventar o jeito de fazer conhecimento. Então, quando a gente passa para o inventário participativo, a gente entra nessa ideia de que a pessoa também pode se empoderar do conhecimento, como ela produz, né? E usar isso para as disputas, né? Eu acho que
Quando a gente traz isso pro tátil, né, que é essa experiência de estar no chão, a gente cria uma outra apropriação, né, um outro jeito da pessoa se conectar. E eu acho que até essa coisa da gente estar produzindo esse material em vídeo e não só produzindo livros, né, a gente entra numa outra forma de como a gente comunica, porque a população vulnerável ela não lê, ela não fica horas e horas destrinchando livros teóricos, conhecendo, observando, contemplando, né? Ela quer uma coisa mais humanizada, né? Que ela consiga até se enxergar. Eu acho que é muito esse diálogo, assim, se enxergar nessas referências. Porque até quando a gente vai falar sobre inventário participativo, acaba sendo difícil, porque tudo isso é técnico, né? A própria ideia em si é muito técnica. Valorização de patrimônio é muito técnico. Mas eu acho que o que a gente sempre tenta tocar é no que é sensível, tipo... bicha, você fala um pajubá, você fala uma colocação, você fala uma qué, um edi. Então, o que a gente quer é que, olha, você fala isso é muito isso é muito importante para a cultura. Isso é muito importante para a sua identidade. Isso é muito importante para ser você na cidade, né? Então, o que a gente quer é que as instituições reconheçam isso, para que o nosso território não seja, mais uma vez, não fique sofrendo tentativas de apagamento, né? E essa cultura sempre seja jogada às margens, ou apropriada, né, por algumas pessoas que vão lá, vão querer ostentar o babado, o pajubá, o close, enquanto as bichas continuam aqui sofrendo com agressões, com violência, com a pobreza, com a fome, e sendo sempre invisibilizadas. A gente tem, primeiramente, eu sou a Maria Vitória, e daí tem o Anderson, a gente tem mais algumas pessoas também, a gente tem a Carolina, e tem o Raoni. E essa construção, a gente fala essa coisa do participativo, porque é muito importante a gente colocar que isso foi até dentro mesmo da própria elaboração do projeto, foi uma coisa que a gente teve muita autonomia. Então, durante todos os processos, nós bolsistas tivemos a oportunidade de colocar os nossos pontos de vista e tornar isso uma construção conjunta. E a partir do segundo produto também, o produto final, que é o Museu Comunitário, a gente também começou essa construção do próprio conceito, né? De qual é esse museu que a gente quer construir. Porque, primeiramente, a gente pensou, vai ser um museu de território. Mas aí a gente traz, principalmente, a participação do Aurelianos e também todas essas pessoas que estão no território do entorno, que são essas pessoas justamente que estão ali naquela vivência. E a gente foi e pensou, peraí, mas isso não é uma coisa que vai ser a USP que vai colocar, não vai ser e nenhuma outra pessoa, a gente não vai dar esse museu vai ser construído. E por isso a gente traz essa coisa do museu de comunidade, né? Que é uma construção coletiva das pessoas que estão ali, das pessoas que construíram todo esse patrimônio e que é muito necessário. Essa coisa que o Anderson está falando também, do território em si, é muito bom a gente trazer que esse inventário, ele surge também para a gente começar a se colocar em toda essa questão. Eu, como estudante de turismo, também acho muito necessário criticar isso, que é a questão da requalificação urbana. O que é essa requalificação? Para quem é essa requalificação? E o que seria requalificar algo? Isso não é qualificado? Esse ambiente que a gente está? Quem são as pessoas que estão aqui? E o que será construído e destruído quando a gente fala de requalificar um território? E quando a gente coloca, vai ter esse empreendimento de turismo que vai vir para cá, por exemplo, para quem é isso e para que isso vai ser construído? E principalmente na cidade de São Paulo a gente tem todo um processo de embranquecimento que está sendo praticado novamente. E aí é isso, é maquiar toda essa construção e destruição desse território e deixar que todo esse patrimônio seja perdido no nosso país, debaixo do nosso nariz, né? E eu acho que para além de estudantes da Universidade de São Paulo, acho que é o nosso papel enquanto própria sociedade, a gente cobrar
esses governos também, é para dizer que a gente está aqui. Tipo, olha, a gente existe, essas pessoas estão aqui, elas estão vivendo e a gente está ocupando o território. E esse território é nosso. E não deixar que ele seja tomado, porque São Paulo é justamente construído a partir de todas essas camadas. O que está embaixo de toda essa São Paulo que foi construída para a gente? Como resultado, eu espero que esse trabalho, primeiro, que ele continue, né? Que ele siga vivo. Né? Eu acho que a gente sempre conversou sobre a memória ser viva, né? Não ser uma coisa que é só sobre o passado, mas uma coisa que continua. Mas o que eu espero é que esse trabalho ele se transforme, primeiro, em melhores possibilidades para as pessoas que frequentam o Lago do Araújo, principalmente essas que são mais vulneráveis, né? Que o lago tenha mais infraestrutura, que ele seja esse lugar também de acolhimento, né? Eu acabei não falando, mas ele foi o primeiro lugar que eu tinha namoros, assim, né? Na cidade de São Paulo. Então, ele é esse berço, e eu espero que ele continue sendo, sem que expulse a gente que é mais vulnerável. E eu acredito que a gente consiga, então, mais visibilidade também para o território, também para alguma ação social, né? O que é você produzir ciência com o coletivo, né? O que é você ter a visão do coletivo sobre, olha, você comunica de outra maneira com a população, né? Porque eu acho que isso faz parte esse momento que a gente faz de tentar aumentar mais o público que participa das coisas, né? Que se empodera dessas coisas. E acho que é isso que eu espero. Eu espero justamente que a gente tenha... Eu acho que tudo que engloba o que o Anderson falou é a palavra permanência. Que a gente permaneça, que essas pessoas que estão aqui, elas sejam reconhecidas enquanto vivência no território, como pessoas que estão ocupando esse território e que não sejam tiradas daqui, e que essa região prospere, mas não para receber outras pessoas, não para o embranquecimento, mas para receber políticas públicas, sejam por meio do lazer, seja por meio da saúde, que é uma coisa extremamente necessária, porque daí é perguntar, tipo, quem são essas pessoas que estão aqui, né? Para que a gente vai requalificar essa região? Eu espero que isso dê uma luz também, para reconhecer que essas pessoas sempre estiveram aqui e que elas sejam tratadas, eu acho que sejam humanizadas também pelo poder público. Eu acho que vai inspirar as pessoas que como a gente, tipo, vem de baixo, estão na luta e ocupam territórios parecidos por todo o país, porque é isso, a gente está em todo lugar. E eu acho que vai ser uma própria provocação em si também, porque com isso a gente vai estar falando que a gente está ocupando esse território, mas eu acho que também vem mais coisas de cima, porque tem toda essa coisa de embranquecer essa região, né? Então, eu acho que esse trabalho em si é uma maneira de falar que a gente está aqui. E uma maneira de que isso não seja tirado da gente. E que venham mais inventários, né? Que venham inventários em cada bairro, em cada cidade, sobre a temática LGBT, para gerar visibilidade para essas ocupações LGBT em cada lugar, porque a gente também quer que você possa ser você onde você está, né? E a ideia, então, é que, sendo pioneiros aqui, a gente possa inspirar outros lugares para que possam também tentar essa mesma estratégia e a gente trabalhe em rede, coopere, e assim a gente construa esse patrimônio para as LGBTs verem lindas, empoderadas, enfim, possam ser elas mesmas e viver felizes como elas nasceram para ser. Né? Eu acho que é isso, porque a gente está no centro, a gente está na periferia, a gente está no interior, está na cidade, está em todo lugar. Só que a gente não é percebido. Eu acho que isso vai inspirar a gente dar uma luz.